Bom dia, pessoal. Hoje é dia 28 de novembro de 2023, terça-feira. Tínhamos avaliação regimental, mas por conta da greve dos metroviários e da confusão que ficaria com o transporte público, a universidade optou por jogar para a próxima semana as avaliações regimentais. Muito bem. Então, hoje a gente vai continuar aquela revisão que nós começamos a semana passada e vamos continuar essa revisão. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Na aula passada, eu falei do primeiro texto e agora eu vou falar do segundo texto, que é os comos e quandos do ensino dos jogos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente já vai para lá. Muito bem. Espera aí, deixa eu... Tá. Ok. Então, vamos lá. Então, os comos e quandos no ensino dos jogos. Então, a natureza aberta das habilidades do jogo. Isso já falei muito com vocês, né, durante todo o semestre. Falei durante, inclusive, as aulas práticas, da importância que é se trabalhar as habilidades dos jogos como se ocorressem nos jogos, ou seja, contextualizada, com oposição, com alvo, né, com a oposição atrapalhando o alvo, enfim. Então, o ensino dos jogos tem se caracterizado pelo ensino das técnicas. Então, aquilo que eu tinha dito, né? Na verdade, toda habilidade de qualquer esporte coletivo, ela é sempre aberta, porque sempre há um problema imprevisível. Você não consegue prever o que vai acontecer no jogo, né? Então, as habilidades desses esportes, elas devem ser desenvolvidas com essas características, né? A partir dessa natureza aberta dos jogos. E o Amandio fala, o aluno não vem em branco, já possui um repertório de habilidades, talvez ainda não conformado às especificidades técnicas de um esporte, mas lhe permite, mesmo que de forma rudimentar, encarar o jogo e atualizar nele o seu repertório motor. Então, vamos lembrar aqui, vocês viram, nas atividades práticas que fizemos, vocês viram a diferença do nível de habilidades de cada um de vocês, né? Como isso era diferente. As habilidades, o repertório que cada um traz é o repertório próprio da sua história de vida, né? Aquilo que eu falei na última aula, que é importante a gente oportunizar para as crianças. Eu falei, se vocês têm crianças na vida de vocês, deem bolas, brinquem de bolas com elas, bolas maiores, menores, mais leves, mais pesadas, para que essas crianças possam desenvolver o importante repertório da motricidade. Então, quando vocês forem dar aula de qualquer esporte, né, que pode ser coletivo ou não, mesmo no esporte individual, você sempre terá um grupo heterogêneo. Então, você vai ter grupos de alunos que são muito desenvolvidos, que estão muito aptos para a aprendizagem de um novo esporte, e alunos com maior dificuldade. Então, aquilo que a gente tem falado sempre lá, a relação do eu-bola companheiro, eu-bola companheiro-alvo, eu-bola companheiro-alvo e oposição. Então, tudo isso são elementos presentes no esporte e nos jogos, e nas atividades que a gente deve desenvolver. Então, sempre o aluno traz um certo repertório, né? Ele nunca vem em branco, não sabe absolutamente nada. Não, sempre ele tem alguma coisa. E é daí que você deve partir. Enquanto habilidades abertas, elas são reguladas pelos constrangimentos dos fatores externos. Então, vamos ver. A habilidade aberta. Então,
quando eu executo, esse constrangimento significa coisas que afetam o meu jeito de fazer. Então, uma coisa, eu estou sozinho em casa, eu pego a bola, eu começo a fazer o toque de voleibol na parede. O constrangimento aqui é a parede, o que a parede vai fazer e a minha própria ação, se eu jogo com mais força ou menos força. Agora, quando eu estou jogando com mais de uma pessoa, então o constrangimento significa tudo aquilo. Vamos pensar na ideia de constrangimento como qualquer coisa que nos constrange. O que nos constrange? Aquilo que nos obriga a fazer algo qualquer, de certa forma. Aquilo que me tira de um certo lugar ou de uma certa zona de conforto, né? Por exemplo, a menina, você que toma um ônibus, um olhar pode te constranger. O que é esse constrangimento? Você se sente acuada. Então, o constrangimento na prática das habilidades é isso. Eu vou executar um certo movimento, uma certa habilidade, mas essa habilidade ela é constrangida por determinados fatores. Se eu estiver num campo aberto, o vento pode me constranger, a chuva pode me constranger. A marcação, então, se eu estou num ginásio, se eu estou num lugar fechado, a marcação me constrange, né? Ou seja, a posição e o movimento dos colegas e dos adversários. Então, quando eu tenho, lembra lá que a gente falou o que é indícios de um jogo de fraco desenvolvimento técnico. Onde está a bola, está todo mundo. Se onde está a bola está todo mundo, como é que eu vou fazer um passe? Então, vê que a minha habilidade ela é constrangida pelo movimento dos meus parceiros e dos meus adversários. Os meus adversários tentando atrapalhar o meu movimento e os meus colegas que podem ajudar o meu movimento. Mas que se não houver um movimento correto, um movimento que amplie o espaço, eu também estou dificultando a ação daquele meu colega que vai fazer uma determinada habilidade, um passe, alguma coisa assim. Então, a colocação no terreno é outro fator que constrange. A posição que eu estou no jogo. Então, o lugar que eu estou ocupando naquele momento em que a bola vem para mim, de certa forma, ela constrange, ela é também um elemento significativo no gesto que eu vou realizar, na habilidade que eu vou realizar. Vamos imaginar aqui uma jogada de vôlei. O adversário corta e um jogador do nosso time defende, só que ao invés de ele conseguir fazer a manchete em direção ao levantador, a manchete vai para trás. O que isso faz? Eu vou ter que sair correndo feito um louco para tentar fazer aquela bola não cair no chão. Então, a habilidade que eu vou usar ali, seja uma manchete, seja um soco por baixo da bola, ela foi constrangida pela minha colocação no terreno de jogo. Ok? Então, uma coisa que constrange. Então, vamos entender constrange aqui no sentido de que afeta a realização dessa habilidade. Tá? Então, a posição e o movimento dos meus colegas e dos meus adversários, a colocação no terreno de jogo. E a distância do alvo a atacar ou a defender, entre outros. Então, a distância do alvo. Estamos jogando basquete. Eu recebo uma bola, mas eu estou tão longe da cesta que eu não tenho condições de arremessar a cesta. Ah, eu queria arremessar a cesta. Sim, mas em função da posição que você está, da distância que você está do alvo, não adianta você querer arremessar. Ou seja, mais um constrangimento externo. O que eu tenho que fazer é passar para alguém ou sair driblando. Lembre-se que no basquete o drible é bater bola. Ou, então, sair driblando para chegar mais próximo do alvo ou para fazer um novo passe. Ou para defender o meu alvo.
Então, a posição... Uma coisa é se o meu adversário está com a bola lá no campo de defesa. Eles estão começando o movimento. A minha forma de defender é uma. Outra é quando a bola está ao redor do alvo nosso e o meu adversário tem o risco de arremessar a cesta. Então, o meu movimento, a minha habilidade vai ser diferente. Ou seja, ela também é marcada pela distância do alvo, tanto para atacar como para defender. E por tudo isso, a capacidade perceptiva e a tomada de decisão desempenham um papel crucial na aprendizagem das habilidades. Então, eu perceber este momento, por isso que aquela coisa que é importante nessa pedagogia, que é fazer com que as pessoas aprendam a ler o jogo, entender como o jogo se desenrola. Porque se eu entendo como o jogo se desenrola, eu sou capaz de tomar decisões mais interessantes, mais precisas, mais corretas, do que se eu não consigo ter uma boa percepção do que está acontecendo. Quando vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, é só ligar o áudio aí, tá? Eu não estou vendo o chat. Quando eu estou aqui nessa situação, eu não consigo ver o chat. Então, vocês me perguntem abrindo o microfone, tá bom? Muito bem. Aqui, o Amandio Graça, que é o autor do texto, ele cita 2 tipos de problemas implicados na aprendizagem. Primeiro, o problema da seleção da resposta adequada à situação. O que, o quando e o porquê. Vê que interessante que é isso aqui. Tudo isso aqui são perguntas que você resolve em frações de segundo. Então, a bola está vindo para mim. O que eu vou fazer com essa bola? Quando eu vou fazer? E o porquê que eu vou fazer? Então, a gente está jogando vôlei. Você está na posição de levantadora. A bola está vindo para você. O que eu faço? Eu vou em direção à bola, eu mergulho no chão para pegar essa bola que vem baixa, e então eu faço isso quando? E por quê? O que eu quero fazer com isso? Então eu vou dar um mergulho na quadra e vou tentar fazer um levantamento para quem? Para quem está no fundo, para quem está no meio, para quem está na ponta, na entrada de rede ou na saída de rede. Vê, toda vez que a bola chega para a gente tem que dar essa resposta. Quanto mais eu entendo do jogo, mais eu consigo observar isso aqui. Mas isso aqui eu faço quase que instintivamente. Ela não é instintiva porque ela é resultado já de um processo de desenvolvimento nosso, né? Como jogador, como alguém que joga. A gente foi construindo uma história que vai permitindo que a gente tome decisões. Então, isso aqui, a seleção da resposta é uma tomada de decisão. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu atuo naquele esporte, mais fácil vai ficando essa seleção da resposta. Quando eu não sei nada, e certamente vocês todos que estão aqui agora, em algum desses momentos que nós tivemos ao longo da disciplina, na experiência prática, vocês já sentiram isso, que você tinha uma dificuldade de o que fazer com a bola. Da bola chegar na sua mão no basquete, por exemplo, e você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer porque essa seleção da resposta aqui, ela é mais instintiva quanto mais eu jogo. Então, para vocês que tiveram pouca experiência com um determinado esporte, então, de repente, você tem uma boa experiência com vôlei, mas não tem com basquete. Então, no vôlei, você toma decisões rápidas, mas no basquete você não consegue. Porque o que faz com que você tome boas decisões aqui é justamente a sua experiência.
e o problema da realização da resposta motora. O como. Então, vê que quando eu faço a seleção da resposta, essa seleção da resposta vai exigir um tipo de resposta motora. Então, se eu recebo um passe próximo da cesta, eu tenho que realizar um gesto, uma resposta motora, o mais rápido possível, porque senão me tomam a bola, e eu preciso decidir se eu arremesso a cesta ou não. Eu perguntei para vocês no último encontro que tivemos, comentei com vocês o quanto é difícil. Uma coisa é a gente ficar arremessando antes do jogo começar. Pego a bola lá, fico arremessando. Outra coisa é quando aquilo se transformou num jogo. Quando se transforma num jogo, a bola, como vocês tiveram a oportunidade de experimentar no festival, quando a bola cai na tua mão, parece que ela está queimando. Isso, claro, estou falando daqueles que têm mais dificuldade, que nunca praticaram esse esporte. Porque aquele que tem experiência no esporte, para ele, essa resposta motora aqui é tranquila. Ele não fica nem nervoso. Quanto menos histórico eu tenho, quanto menos resposta motora eu tenho na prática de um determinado esporte, mais efeito psicológico isso exerce sobre mim. Então, maior a minha dificuldade de tomar a decisão aqui na hora da seleção da resposta. Então, eu posso, muitas vezes acontece, e isso talvez tenha acontecido com vocês nos festivais que nós fizemos, de você ter pensado uma coisa, a hora que a bola caiu na tua mão, você pensou numa coisa, mas não conseguiu realizar o que você pensou. Por quê? Porque uma coisa é a seleção que eu faço para aquela situação. Outra coisa é a resposta motora para aquilo. Então, eu posso ter enxergado, eu peguei a bola aqui de basquete, peguei a bola, vi uma colega minha ali em tal lugar, mais perto da cesta do que eu, e eu quero fazer o passe para ela. Só que ela está numa distância grande de mim, numa distância que eu não consigo, com o meu passe, fazer com que essa bola chegue até essa pessoa. Então, eu tive uma resposta motora inadequada para a seleção que eu fiz. Ou fazer um passe picado no meio de todo mundo para que essa bola chegue na pessoa, mas eu não consigo fazer esse passe picado. Então, eu sempre vou ter o problema da resposta motora. Então, uma coisa é a seleção do que eu vou fazer, o que, quando e por quê, e a outra coisa é a minha resposta motora. Então, a ideia é colocar os alunos diante de situações que solicitem esses dois tipos de problemas. Então, o que o autor está dizendo é que no ato da aprendizagem, no ato do ensino do esporte, é importante que a gente crie jogos que possibilitem esse exercício para esse pessoal, para que os alunos vão se adaptando, vão melhorando a sua performance na seleção das respostas e na realização motora dessa resposta. A eficácia é um componente importante, justamente para se colocar ênfase no rendimento resultante da execução da habilidade. Então, ser eficiente, ser eficaz, é conseguir ter sucesso naquilo que você vai fazer. Então, a dimensão de adaptação tem a ver com o ajustamento das soluções e respostas aos contextos variáveis das situações de jogo. Então, a minha eficácia vai depender dessa capacidade minha de adaptação. O que é essa adaptação? Justamente, por a gente estar falando de habilidades abertas. Eu peguei a bola para arremessar. Essa bola veio aonde? Eu estou mais perto ou mais longe da cesta? A pessoa que está me marcando é mais alta ou menos alta que eu? Ela está mais perto ou está mais próxima? Eu tenho algum parceiro
que está mais próximo que eu, da cesta, e que eu posso fazer esse passe para ele, tudo isso são esses contextos variáveis das situações. Por isso que na prática do esporte é sempre uma adaptação, porque é isso que caracteriza a habilidade aberta. Ela está sempre disposta no jogo e ela é sempre uma forma de adaptação. Não é adaptação quando a gente fala de habilidade fechada, porque é aquele negócio, eu vou correr, tá? Minha corrida é aqui. O gesto é sempre o mesmo e eu vou fazer o mesmo durante todo esse tempo. Então, a característica da adaptação, ela é fundamental para a gente entender o processo de aprendizagem, para a gente estimular, para a gente deixar os alunos cientes dessa dimensão da aprendizagem, dessa dimensão da prática esportiva, que é essa adaptação. Sempre é uma adaptação. Então, praticar as habilidades em contextos variáveis, solicitando formas de execução variáveis. Então, aqui, o autor está falando do que é importante trazer na prática pedagógica para os alunos. Então, não adianta eu praticar as habilidades como se elas fossem fechadas. Elas são abertas. E por serem abertas, são sempre contextos variáveis, e é no jogo. Então, é importante que no treino, na aprendizagem, eu também crie jogos que criem situações de contextos variáveis, que vai solicitar formas de execução também variadas. Não ficar muito tempo a praticá-las como habilidades fechadas. Ó, lembra que eu falei a semana passada que o que significa praticar como habilidades fechadas? Eu estou treinando um arremesso à cesta. Se eu estou treinando sozinho, se não tem ninguém tentando me bloquear, e eu estou arremessando do jeito que eu acho melhor, isso significa que eu estou treinando o arremesso como uma habilidade fechada. Isto aqui é importante no desenvolvimento do aluno, no desenvolvimento do jogador? Sim, porque assim ele tem uma eficácia maior no treinamento de uma habilidade, para o aprimoramento da habilidade. Eu dei o exemplo na semana passada do jogador de basquete, do Oscar, que tinha o apelido de Mão Santa, que ele ficava, depois do treino, ele arremessava 1000 vezes, ele fazia 1000 arremessos depois do treino. Então, ele treinava formas jogadas e depois do treino, ele fazia esse treino da habilidade específica. O que o cara está dizendo aqui? Ó, isso aqui deve ser feito, mas não ficar muito tempo a praticá-las, principalmente na fase inicial de aprendizagem. Porque na fase inicial, esse cara precisa entender o jogo, ele precisa aprender a jogar, ele precisa entender a capacidade adaptativa, ele precisa aprender que as habilidades são abertas. Mas ele vai fazer pequenos treinos como se elas fossem fechadas. Então, por exemplo, vocês que querem jogar vôlei, a turma joga vôlei, vocês querem jogar vôlei e tem muita dificuldade para jogar vôlei, porque o vôlei é o esporte que exige o maior nível de habilidade para o início da prática. Não existe um voleibol com quem não sabe jogar. O voleibol é fundamental você já dominar as habilidades. Então, vocês que têm dificuldade, se vocês ficarem treinando em casa sozinhos, dando toque na parede com a bola ou fazendo a manchete, isso vai fazer com que você desenvolva essa habilidade e você comece a ter mais chance na prática do voleibol. Então, por isso que essas habilidades, trabalhá-las como se elas fossem fechadas, como é o ensino pela técnica, faz sentido, mas desde que você não fique muito tempo praticando isso, ao invés de jogar. Claro que se você está na sua casa, você não tem a opção de jogar.
Então, o que você vai fazer é praticar essa habilidade como ela se fosse fechada. Ela vai melhorar o seu desempenho na habilidade? Sem dúvida. Porque quanto mais você pratica uma certa habilidade, melhor você fica naquela coisa. Segundo item, exercitar a resposta. O como, que é a ação prática, que é a habilidade. E o uso da resposta, o que e quando. Então, é importante eu criar jogos em que os alunos exercitem a resposta, mas pensem no uso da resposta, porque isso aqui é que é olhar o jogo. Vê quantas vezes vocês brincaram de vôlei e do jeito que a bola vem, a bola vai. Ela vem, você já mete uma manchete mandando ela para o outro lado. Quando você faz isso, você está eliminando esses dois aqui. Você não está tomando decisões, porque você não sabe, você não mandou a bola onde tinha um buraco, onde tinha gente que não estava cobrindo o espaço, ou que você jogou num cara que estava meio distraído. Não, você simplesmente devolveu a bola. Não houve seleção de resposta. Você simplesmente devolveu. Então, por isso que a gente precisa criar exercícios para fazer com que os alunos aprendam a ler o jogo. Então, eu estou jogando voleibol, o adversário vai sacar, mas eu estou olhando como é que o time de lá está organizado, para eu saber que tipo de resposta será melhor. O outro item, privilegiar as situações com uma configuração de problemas semelhantes aos que ocorrem no jogo, destacando os aspectos da adaptação da resposta aos contextos específicos. Então, sempre eu preciso criar jogos que simulem as situações que acontecem no jogo. Então, trabalhando aquilo que a gente viu ao longo do semestre, diminuir o número de jogadores e diminuir espaço, para que esses caras possam exercitar mais, criar mais. Então, eles vão vivenciar mais o jogo e vão aprendendo a ler o jogo. Só que ninguém aprende a ler o jogo por conta própria. Para ler o jogo, eu também preciso de orientação. E é o professor quem vai ensinando, quem vai dando dicas de como ler o jogo. Tratamento didático no conteúdo dos ensinos. Requer-se do professor o conhecimento e a capacidade de tratar sua matéria de ensino de modo a torná-la apresentável e suscetível, de proporcionar experiências de aprendizagem seguras, válidas e significativas. Então, é claro que o professor deve dominar a matéria de ensino. Então, você vai trabalhar, você está na escola, aí você planejou que durante tal período você vai trabalhar com voleibol. Bom, se você vai fazer isso, você precisa estudar o voleibol. Ah, mas eu não sei. Ué, é para isso que a gente é vivo. A gente é vivo. Aquilo que você não sabe, você vai aprender. Então, não existe nada que eu não possa ensinar. Basta que eu aprenda, claro. Se eu não sei e não vou atrás e não vou aprender, aí eu sou incapaz. Só que isso tem um efeito sobre a vida dos alunos. O efeito que tiveram sobre vocês. Lembrem-se que poucos de vocês são bons jogadores nas 3 modalidades que a gente apresentou. Pouquíssimos. Eu não estou nem lembrando de alguém em específico, mas poucos de vocês são bons nas 3 modalidades. E isso por quê? Porque você não teve possibilidade. Porque o professor de educação física, ele não ensinava quem não sabia jogar. Ele só dava a bola para que as pessoas que já sabiam jogar continuassem sabendo jogar. E mesmo essas não eram orientadas, na maioria dos casos, né? Exige-se um entrelaçamento dos conhecimentos, dos conteúdos dos jogos com os conhecimentos gerais da pedagogia, dos processos de ensino e aprendizagem, dos alunos e dos contextos educativos. Vê, não adianta eu saber jogar. O que precisa é eu ter o conhecimento geral da pedagogia. Eu preciso saber como é que se dá aula. Eu preciso entender como é que os alunos reagem.
Eu preciso entender como é que eu devo falar com os alunos, onde eu devo ter atenção. Então, o ensino do esporte não é para quem, aquele cara ele joga muito, vai ser um ótimo professor. Não necessariamente. Às vezes, até o contrário. Às vezes, o cara, por ser bom demais, ser um super atleta naquilo, ele tem dificuldade para ensinar. Porque tem coisas que é tão fácil para ele que ele não consegue nem imaginar que aquela pessoa não saiba fazer. Então, conhecer o jogo, ser bom no jogo não significa ser bom professor. São coisas diferentes. Então, o bom professor é aquele que estuda. E ele estuda não só a matéria, ou seja, o voleibol, mas ele também estuda as formas de ensinar. Ele também estuda a forma pelas quais os alunos aprendem. Como se dá o processo de aprendizagem do indivíduo. Então, vê, essa é uma discussão que, por exemplo, no campo do bacharelado você não tem. Um estudo sobre as formas de aprendizagem. Não aprendizagem motora, aprendizagem no geral. Então, por isso que eu sempre reclamo muito de um bacharelado que negligencia o profissional, o professor de educação física como professor. Porque ele não discute no seu curso os processos de aprendizagem. Eu acho isso, eu considero isso um empobrecimento da formação do bacharel. Por isso que sempre eu indico, se você começar pela licenciatura, você vai ter uma formação de professor melhor, que vai te ajudar na formação do bacharel. Isso, evidentemente, para quem quer fazer as duas, né? O professor terá de tomar decisões sobre a profundidade, a extensão, a sequência e o ênfase com que irá abordar os diversos conteúdos. Vê, isso aqui é muito importante. Então, se o meu grupo é muito heterogêneo, eu preciso mapear os saberes que o meu grupo tem. Eu preciso ser capaz de perceber o estágio de desenvolvimento dos meus alunos, para eu conseguir elaborar um programa de ensino que leve em consideração esses diferentes tempos. Então, qual é a profundidade daquilo que eu vou dar? Não adianta eu dar uma aula de vôlei profunda se vocês não conseguem nem fazer a posição do voleibol. Como é que eu vou dar uma aula, um treino sobre tática do voleibol se vocês não dominam posição? Se vocês não conseguem fazer a rotação na quadra? Se não fazem a rotação na quadra, nós precisamos primeiro aprender a rotação na quadra. Se não sabem as posições do voleibol, nós precisamos trabalhar a posição do voleibol. Então, não adianta eu querer fazer uma discussão do 4-2 com infiltração ou do 5-1 se as pessoas não conseguem fazer a rotação, não entendem a rotação. Não entendem. Sabe que tem, mas não entendem. Deve considerar as expectativas dos alunos, o conhecimento de suas dificuldades e possibilidades e o papel que lhe cabe como professor. Vê, isso aqui é raríssimo de encontrar entre professores de educação física. Porque o aluno que apresenta uma dificuldade, ele mesmo já se sente incapaz. Nós vimos isso com vocês. Nós vimos gente que ficou na arquibancada o semestre inteiro. Nós vimos gente que ficou uma parte, isso aqui eu não consigo, eu não sei jogar. Porque ela acha que a prática, e ela aprendeu isso na escola. Ela aprendeu na escola que o esporte que eu não sei fazer, eu não faço. E por que ela aprendeu isso na escola? Porque o professor de educação física não ensina. O professor de educação física dá aula de vôlei para quem sabe jogar vôlei, dá aula de basquete para quem sabe jogar basquete. O professor não ensina. Então, o professor ele escapa. O professor da escola, em geral, ele escapa disso aqui. Porque ele não reconhece o papel dele na superação da dificuldade do aluno. Ele acha que essa dificuldade que o aluno tem não tem nada a ver com ele. Os conceitos de progressão, refinamento e aplicação são fulcrais no processo de estruturação e condução do ensino. Então, vê, a progressão,
Então, eu tenho que perceber, eu tenho que criar situações, eu tenho que identificar o aluno que não está progredindo, e eu preciso criar situações pedagógicas que ele possa, de fato, progredir. O refinamento, então, o desenvolvimento da sua motricidade, a sua capacidade de dar respostas, o como eu farei tal coisa. Então, eu preciso construir possibilidades pedagógicas desse refinamento. E a aplicação, ou seja, eu estou refinando a minha habilidade, ou seja, o como, para aplicá-lo no porquê. Então, a aplicação é de fato no jogo. Quando eu estou fazendo um treino específico de habilidade, eu não estou falando, eu não treino aplicação. Porque essa aplicação ela só virá numa situação real de jogo. E não numa situação em que eu estou lá só eu sozinho arremessando na quadra. Por progressão, entende-se as decisões pedagógicas que envolvem a manipulação do grau de complexidade das tarefas, contemplando aí o encadeamento estrutural e sequencial das tarefas. Então é isso aí. Eu vou progredindo como? Aumentando esse grau aqui de complexidade. Então eu vou criando situações cada vez mais complexas, porque se eu me mantiver nos mesmos treinos dos primeiros dias, eu não tenho uma evolução completa. Eu vou ter sim um refinamento, porque se eu estou repetindo um treino, faz 5 meses que eu repito aquele treino, houve evidentemente no que aquele treino solicita um refinamento da minha resposta. Mas eu não me desenvolvi, eu não progredi. Então, é com a manipulação dos jogos, com a criação de jogos mais complexos, que eu vou evoluindo. Esse refinamento tem a ver com a definição dos elementos de qualidade das respostas dos alunos, quer sob o ponto de vista da execução motora ou do seu uso estratégico. Então, veja que o refinamento, ele passa por, além da habilidade motora, o seu uso estratégico. Então, vê, eu treinei muito o arremesso, estou ótimo em arremesso. Aí eu pego uma bola numa certa distância e arremesso e a bola não chega. Então, o que vai refinar a minha atuação é o uso estratégico da execução motora. Então, eu pensar num tipo de passe, um passe picado, por exemplo, no meio, no bololô de gente, o passe picado é o mais eficiente, porque eu consigo tirar dos marcadores próximos, e ele é sempre um passe mais inesperado, só que para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter uma execução motora correta. A aplicação diz respeito à colocação de situações de competição, onde o foco predominante da atividade está centrado no objetivo externo, no rendimento da atividade. Então, aquilo que eu estava dizendo, o refinamento ele tem a qualidade da resposta, que é a execução motora, mas num dado momento. Então, quando eu executo um passe ou quando eu me movimento para receber um passe, eu estou marcado e eu dou o chamado gato, que é quando eu ameaço que vou para cá, o meu marcador vai e eu volto. E aí eu fico livre para receber. Isso também é esse refinamento e esse uso estratégico. Um modelo para o ensino do jogo. Esses dois caras aqui desenvolveram um modelo de abordagem de jogos onde a exercitação técnica aparece na dependência dos problemas do jogo. Isso aqui é importante da gente entender. Vê, é, toda, toda técnica ela é sempre utilizada para resolver um problema. Eu estou vindo sozinho no futsal em direção ao goleiro. Só tem eu e o goleiro. O goleiro vem e se atira no chão. A saída que eu tenho
é driblá-lo ou fazer aquela habilidade que se chama cavadinha, aquele gesto, que é dar um pequeno toque por baixo da bola para que a bola suba e encubra o goleiro. Vê, para eu fazer esse gesto, eu vou usar esse gesto para resolver um problema. Que problema? O goleiro está em cima de mim. Ele vem deitado no chão. Ele se atira no chão deitado. Se eu jogar essa bola rasteira, ele vai defender. Só que para eu conseguir responder a essa escolha, essa seleção do gesto, eu preciso ter uma técnica. Eu preciso ter a técnica para resolver o meu problema. Então, esse conceito aqui é muito importante para a gente entender e poder discutir técnica. A técnica, ela não tem um fim em si mesma. A técnica não foi inventada por Deus e ela é o fim. Não, a técnica muda. Muda conforme os problemas que os jogos apresentam. Então, a técnica, ela é sempre reconstruída, o tempo inteiro. A simplificação do jogo formal em formas modificadas do jogo. Então, como que eu faço tudo isso, né? A simplificação do jogo formal. Lembre-se que eu falei que o jogo formal é uma das metodologias de ensino. É você jogar o voleibol até você ficar bom. Esta metodologia que a gente está estudando, ela trabalha com formas modificadas do jogo. Ela pega aquele jogo formal e ela diminui o número de praticantes, ela diminui o espaço para que esses caras vão desenvolvendo a sua leitura de jogo ao mesmo tempo em que desenvolve as suas habilidades. E as habilidades, por serem abertas, elas são treinadas numa situação aberta e, portanto, força esse aluno sempre a fazer escolhas, a tomar decisão. Então, que decisão ele toma num determinado momento? Por isso que é a simplificação do jogo formal. Porque eu consigo fazer com que esse cara pratique muito mais, ele vai exercitar-se muito mais do que se ele estivesse num jogo formal. Porque nós estamos fazendo aqui um jogo 2 contra 2, 3 contra 3, 2 contra 3. Relação entre formas de exercitação e formas de jogo. Então, aquilo que eu disse antes, eu vou me exercitar com uma certa habilidade, mas eu preciso colocar isso nas formas jogadas. Então, eu preciso, para eu jogar voleibol, eu preciso dominar minimamente certas habilidades. Certas habilidades que são determinadas pela regra do jogo. É a regra do jogo que determina a técnica. Então, eu não consigo jogar o voleibol porque ele é muito difícil, porque ele é um jogo aéreo, não tenho tempo de pensar, tudo é muito rápido, e isso dificulta o desenvolvimento e a aprendizagem do esporte, porque ele exige formas específicas de responder àquele problema. Ou seja, é a manchete, o toque e o ataque, e a cortada. Então, eu preciso, sempre há uma relação entre essas formas de exercitação e as formas de jogo. E eu, como professor, tenho que reconhecer isso. Lembra lá que eu falei várias vezes do eu bola. Quanto maior a dificuldade desse sujeito com eu bola, mais esse sujeito precisa das formas de exercitação. Mais ele precisa de treinos ligados, de fato, à relação dele com a bola. E o modos de integrar formas de exercitação e formas de jogo no decurso da instrução. Então, é isso aqui. Eu tenho que estabelecer relações entre a exercitação e as formas jogadas, e eu preciso criar um jeito de, no caminho do treinamento, eu ter horas em que eu exercito a habilidade e horas que eu emprego essa habilidade no jogo. O ponto de partida assenta na formulação de uma forma modificada de jogo, necessariamente mais simples, adequada aos níveis de interpretação dos adultos e facilitadora da aquisição dos conceitos
e competências associados à operacionalização da ideia de um bom jogo para esse nível. Então, eu estou criando lá um jogo que é uma forma modificada do esporte, necessariamente mais simples, porque nós estamos falando em aprendizagem, só que como a gente viu ali há pouco tempo atrás aqui, esse jogo, eu tenho que ter um plano, e na medida em que esse grupo se desenvolve, eu preciso ir criando situações mais complexas, né? E sempre adequado a esses níveis. Eita, que diabo é isso aí? Esse meu computador está ruim demais. Facilitador da aquisição dos conceitos e competências associados à operacionalização. Então, eu preciso que ele desenvolva as suas habilidades, mas que ele seja capaz de interpretar as diferentes situações, para que ele consiga desenvolver a sua competência para transformar aquilo num jogo de bom nível. Então, eu vou criando, eu vou inventando esses jogos que vai facilitando os nossos jogadores a desenvolverem as suas habilidades e a sua capacidade de leitura de jogo e tomada de decisão. O jogo deverá preservar a autenticidade do jogo, respeitando integralmente um conceito idêntico ao do jogo formal. Então, por exemplo, se eu estou treinando futebol, não adianta eu criar um jogo que ele vai usar as mãos, porque as mãos não tem no futebol. Então, eu preciso respeitar. Então, deverá contemplar os elementos estruturais essenciais idênticos: finalização, contrariar a finalização, criação de oportunidades de finalização e construção do ataque, dificultar a construção do ataque, ter sempre presente as relações de cooperação e oposição. Então, vê, todo jogo que eu for criar, eu tenho que me concentrar nessa autenticidade do jogo. Então, ele vai ter que ter finalização, ele precisa criar situações de finalização, e, ao mesmo tempo, ele precisa dificultar a criação, ele precisa dificultar a construção do ataque, né? E estar sempre presente, cooperação e oposição. Então, lembre-se, se eu estou trabalhando com um grupo de alunos cuja habilidade, a experiência que eles têm com determinado esporte é muito baixa, eu não vou conseguir desenvolver a contento relações de oposição, porque a oposição vai atrapalhar a capacidade desse indivíduo de desenvolver a sua habilidade. Vou dar aqui um exemplo. A pessoa, quando começa a jogar basquete, ela não consegue driblar. Lembre-se, driblar no basquete significa bater bola. Ela não consegue driblar e olhar o jogo ao mesmo tempo. Quando ela está driblando, ela está olhando para a bola. Se ela está olhando para a bola, ela não consegue nem ver que outras pessoas chegaram perto dela e que podem tomar a bola. Então, o que eu posso fazer? Eu posso manipular essa oposição. Eu posso fazer aquela oposição, aquele movimento que se chama sombra. Então, tem um marcador, mas o marcador só faz sombra. Ele não vai roubar a bola. Porque se ele roubar a bola, não tem jogo. Se ele puder roubar a bola, não tem jogo. E se não tem jogo, não há desenvolvimento da habilidade. Então, quando eu estou construindo esses elementos aqui, eu tenho que avaliar qual deles, como que eu faço, como que eu contrario a finalização. Isso vai variar conforme o nível técnico, o nível de desenvolvimento de cada um dessas crianças, desses jovens. Porque se eu tiver... eu bolei um jogo que eles têm que fazer uma finalização. Mas nesse jogo eu também estou colocando aqui contrariar a finalização. Se no jogo que eu criei, contrariar a finalização for mais fácil, que geralmente é, do que a finalização, o elemento central do jogo, que era a finalização, não vai acontecer. Por isso que esta metodologia estimula que você crie jogos em que quem vai finalizar esteja em maioria. Lembra que nós fizemos isso no basquete?
3 contra 2, 4 contra 2, 4 contra 3. E a ideia qual era? Porque a gente estava treinando ali finalização. Então, se eu crio uma defesa que vai ganhar fácil do ataque, eu perdi. Então, toda vez que a defesa for melhor do que o ataque, eu preciso mudar alguma coisa para que o jogo atinja o seu ponto máximo, que é atingir o alvo. E por isso que não existe um modelo único. Cada jogo ele tem que estar diretamente ligado ao estágio de desenvolvimento dos meus alunos. Então, não é um jogo aleatório. Eu construí esse jogo. Tudo bem. Na experiência que nós fizemos, prática, foi mais ou menos uma escolha aleatória. Por quê? Porque eram aulas abertas. Eram aulas que não eram aulas históricas. Como será diferente quando você for professor de uma escola, ou de uma escola de futebol, ou de um clube, que você vai dar treino para uma equipe mirim de voleibol, que toda terça e quinta você tem aula com eles. Então, quando você tem uma turma que você dá aula 2 vezes por semana para aquela turma, você começa a conhecer a turma. Você tem um planejamento anual, semestral. Então, você vai, aos poucos, desenvolvendo aquilo lá, criando. Então, esse jogo que você monta aqui, ele vai variando conforme as necessidades mostradas na própria prática do treino. Você está olhando o treino, você planejou o treino, você está dando o treino e você está percebendo os problemas que estão aparecendo, certas dificuldades. O que você tem que fazer? Na próxima aula, criar novos jogos para tentar atacar essa dificuldade desse grupo de alunos. Então, por isso que isso aqui, ele é maleável. Então, depende, o jogo que eu vou criar, não é que eu vou criar um jogo para cada aula, cada aula eu vou criar um jogo independente. Não, ele não pode ser um jogo independente. Ele tem que ser um jogo que esteja vinculado aos seus objetivos e à capacidade dos alunos. E ao que eu estou querendo desenvolver naquele momento. Ok? Estabelecer uma dinâmica em que o fluxo entre as fases do ataque e defesa sejam naturais, possam converter uma na outra sem solução de continuidade de atividade. Não condicionar a execução dos alunos a situações de resposta fechada. Então, isso aqui já falamos bastante. E isso aqui é você criar jogos em que ataque, a transição, então o fluxo entre as fases, a transição de defesa para ataque, de ataque para defesa, seja natural, como é no esporte. Eu estou no ataque, perdi a posse de bola, eu viro defesa. Então, é você estabelecer essa dinâmica nos jogos que você cria. Da observação e avaliação dos comportamentos e decisões dos alunos em jogo, se retira o quadro de problemas a trabalhar em contextos parcelares. Acabei de falar isso aqui. Então, eu estou olhando o jogo, estou vendo as dificuldades, e é dali, dessas dificuldades dos alunos, é que eu vou retirar essas dificuldades, esse quadro de problemas, para trabalhar em outros contextos. Eu vou criar outras situações de exercitação para ajudá-los a superar aquilo. Essas situações reduzidas procuram preservar os ingredientes específicos do jogo, apelando à utilização das habilidades em situações problemas. Então, eu estou olhando o jogo, está acontecendo o jogo agora. Então, nós estamos dando treino tal. Treinei, agora nós vamos para o jogo. Quando eu vou para o jogo, é lá que eu vou observar as dificuldades para, no próximo treino, criar situações reduzidas para atacar aquela dificuldade. Ok? Pela redução do número de jogadores envolvidos, pela restrição das zonas de ação, inclusive pela delimitação do quadro de possibilidades, nós podemos estabelecer um contexto que simplifique a leitura das situações, sem que, no entanto, se prescreva completamente o que os alunos terão de fazer. Vê, não prescrever, o que é prescrever? É dizer, você tem que fazer exatamente isso. Nenhum esporte coletivo é possível que você prescreva uma coisa que esse cara vai fazer.
porque a realidade é aberta. Se vai ter marcação, se não vai ter, se a marcação vai ser mais dura, menos dura, se ele tem mais espaço, se ele se safou da marcação. Então, por isso que eu não consigo prescrever completamente, pelo menos, né? Eu posso prescrever parte, mas tem uma parte que é livre, que é ele que vai ter que tomar decisão. Então, quando eu reduzo o número de jogadores, eu estou limitando. Então, é claro que tem coisas que acontecem no esporte, tal como ele é. Então, no futsal, com 5, no basquete, com 5, no handebol, com 7, no voleibol, com 6, que se eu reduzo no voleibol a 3 contra 3, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo as habilidades, porque todos, 3 contra 3 no voleibol, todos tocam na bola a cada jogada. Então, ao mesmo tempo em que eu aumento a chance dos toques, da participação efetiva em cada jogada, mas eu diminuo a complexidade do jogo. Porque você não tem posicionamento, você não tem infiltração, você não tem um monte de coisas que acontecem no vôlei num jogo 3 contra 3. Então, por isso que há uma delimitação do quadro de possibilidades. Então, identificam-se as necessidades de nível técnico dos alunos para responder de forma mais segura aos problemas do jogo. Então, quanto mais eu treino em situações abertas, mais esses alunos vão se desenvolvendo e vão aprendendo a responder de forma mais segura aos problemas do jogo. A seleção do como fazer, do que fazer e do como fazer, ela vai se tornando quase que natural nesse indivíduo que vai aprendendo a jogar. Ele vai aprendendo a ocupar melhor o espaço, ele vai aprendendo a entender melhor o jogo, ele vai conseguir olhar melhor o jogo, entender a movimentação como uma linguagem. Lembra disso, da movimentação como linguagem? A movimentação como linguagem é eu não precisar falar, é eu perceber o movimento e eu colocar essa bola no ponto futuro. Então, por isso que essa complexidade, ela é importante que ela vá evoluindo. 4, característica das estratégias para o ensino do jogo. A criação de um envolvimento social na aula, onde os alunos verifiquem que seus processos de leitura do jogo são importantes, que aprendam a observar e a cooperar com os companheiros, que se instale uma cultura orientada para o bom jogo. Então, eu preciso criar um envolvimento social, onde os alunos percebam a importância dessa leitura do jogo, de sacar o jogo, de observar o jogo, para que eles possam cooperar com os companheiros no sentido de transformar esse jogo num bom jogo. Então, se eu estou jogando vôlei, o cara sacou, do jeito que ela veio, eu já meto logo uma manchete para o outro lado, eu não estou colaborando para uma cultura orientada para o bom jogo. Ao contrário. Se eu vou sacar, vocês estão jogando lá depois da aula, se eu vou sacar naquele jogador que é o mais fraco do adversário, eu não estou instalando uma cultura orientada para o bom jogo. Eu estou querendo ganhar. Vê, e olha só, vamos jogar voleibol? Vamos. Botou lá 2 times. Aí o cara que foi sacar primeiro, tem um lá que não sabe jogar. Ele saca 25 vezes naquela pessoa. O time ganha de 25-0. Eles saem felizes, só que ninguém jogou. O único que jogou foi o cara que deu o saque. Porque o outro time, ninguém conseguiu defender. A bola foi sempre naquele mesmo que não conseguiu defender. O time que ganhou, ninguém nem pegou na bola. E às vezes os caras acham que isso é bom. Então, vê, isso é uma dica para vocês que gostam de jogar voleibol depois da aula. Não saquem naquele que tem mais dificuldade. Você quer um bom jogo? Você quer ter jogo de vôlei bom? É um jogo com rally. Então, aquele que você identifica que tem dificuldade, para ele vai ser muito mais difícil participar do jogo recebendo um saque. Se ele receber uma segunda bola ou uma terceira bola, para ele vai ser muito mais fácil do que receber a primeira bola. Então,
criar esse envolvimento, fazer com que essas pessoas que estão aprendendo a jogar, que o importante não é ganhar um desafio que está ali. Vamos lá, time A contra time B. Ganhamos! Não é esse o que importa. Se o processo ali é um processo de desenvolvimento. Claro que se é uma competição, sim. Como nós fizemos um festival. Festival, quem estava jogando era para ganhar. Agora, se a gente está em treino, ganhar ou perder não tem a menor importância. O importante é esse sujeito se desenvolver para que no campeonato ou num jogo que ele vai jogar num clube, brincando, enfim, que lá ele consiga render o máximo possível, o melhor possível. É isso que interessa. Então, sugiro a vocês que o jogo de vôlei que vocês fazem, se vocês querem aumentar o número de pessoas que jogam vôlei, desenvolver, que esse pessoal se desenvolva, é preciso que você pare de sacar naquele que tem dificuldade. Você tem que colaborar para que saia mais jogo, para que o jogo fique mais complexo, para que o jogo fique mais interessante para todo mundo. Ok? Confrontar os alunos com os problemas do jogo, o que passa por colocá-los perante situações que sejam simultaneamente significativas para eles e apropriadas para o desenvolvimento do conhecimento do jogo. Então, o aluno, você colocar o aluno diante de certas situações, como essa que eu acabei de colocar agora. Isso que eu acabei de falar é um problema nosso para o treinamento. O que vai fazer? Nós vamos sacar naquele que não sabe jogar? É isso que nós vamos fazer? Então, identificar as noções de jogo e que os alunos possuem. Desafiar as noções dos alunos para criar um conflito conceitual. Insatisfação e procura de outras soluções. Contrastar as respostas pobres dos alunos com conceitos e regras de ação adequadas às situações em causa. Olha aqui, eu acabei de fazer isso agora há pouco. Eu falei, o cara dá o saque, eu venho e bum, meto uma manchete para o outro lado. Isso é uma resposta pobre. Se eu sou o professor desse cara, eu preciso discutir. E eu vou explicar para ele por meio de conceitos e regras de ação adequada à situação em causa. Então, vê que nós estamos falando aqui do ensino do esporte coletivo, então nós estamos tratando basicamente aqui de treinamento, né? Então, eu sou o técnico e eu preciso que aquele cara se desenvolva, eu preciso que ele aprenda, que ele não estacione. Então, de fato, eu preciso desafiar as noções dos alunos. Vocês viram que no festival de vôlei, por exemplo, vocês insistiram em não cumprir a regra. Então, por exemplo, teve um episódio que ficou até chato ali, que foi de querer o cara que está no fundo querer atacar. E aí eu avisei a primeira vez, eu falei assim, não, 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 não. Quem está no fundo, está no fundo. Se quiser atacar, tem que saltar antes da linha. Na sequência, houve uma repetição daquele fato. E aí eu intervi, falei, não, perdeu o ponto. Então, isso criou um problema no grupo, porque o grupo não sabe jogar, porque o grupo tem dificuldade de entender o jogo, de entender a proposta. Por isso que as noções que os alunos têm precisam ser desafiadas. O cara precisa aprender, as pessoas precisam aprender, o aluno precisa aprender. Então, ele precisa se desenvolver. Então, contrastar as respostas pobres, desafiar as noções que os alunos têm é fundamental para o desenvolvimento, porque senão não tem desenvolvimento. Se o aluno chega lá dizendo no voleibol que não precisa fazer rodízio, que quem está no fundo pode atacar na frente, vê, esse cara não está jogando voleibol. Isso não é voleibol. Ele pode chamar de voleibol, mas não é. Ele está jogando uma outra coisa, uma adaptação, tal, mas não é voleibol. E se o cara continua achando que isso está certo, cara, você não vai conseguir fazer com que esse cara jogue voleibol. Nem ele, nem o grupo. Então, é preciso, sim, desafiar as noções que os alunos trazem. Eles precisam entender o que é o jogo e como isso é processo para o desenvolvimento.
Promover a compreensão e aplicação dos conceitos de jogo, para o que é necessário envolver os alunos em diversas situações de jogo e formas jogadas que requeram dos alunos interpretação das situações e aplicação das noções que possuem. Então, promover a compreensão e aplicação dos conceitos de jogo. Então, eu estou falando de infiltração no voleibol. Então, como é que se dá a infiltração? Ah, não, é difícil, nós vamos ficar aqui fazendo plantado mesmo porque é difícil. Pelo amor de Deus. Criança de 8 anos é capaz de entender o que é uma infiltração. Então, não, mas não vou. Vê, quando você olha para a compreensão que o aluno tem sobre certas coisas, né? Qual a interpretação, eu tenho que intervir. Então, os erros cometidos pelos alunos oferecem matéria para a intervenção do professor. Então, o professor, eu sou o professor, eu sou o técnico do time lá, infantil. Eu estou vendo que eles têm uma concepção equivocada sobre o jogo, eu preciso alterar. Então, é a partir dos erros que se cometem que eu organizo as minhas ações como professor ou técnico. Então, neste campo, o professor poderá modelar as soluções para os problemas, demonstrando tanto a aplicação correta das noções de jogo, como as virtualidades e limitações de suas respostas. Treinar os alunos, ajudando-os na elaboração das respostas, sugerindo, chamando a atenção, corrigindo, comentando as ações de jogo. Diminuir gradualmente a quantidade de diretivas, apoio e orientação nos processos de leitura de jogo e realização das ações, alargando pouco a pouco, pouco a pouco, o campo de funcionamento autônomo dos alunos. Então, veja, o processo de leitura de jogo, ele precisa da ajuda do professor. Então, aquilo que eu falei em alguns slides atrás, sobre a prescrição. Então, o professor, ele vai prescrevendo no início da aprendizagem do aluno, da leitura do jogo, há uma certa prescrição. Só que na medida em que ele se desenvolve, eu vou diminuindo esse processo. Então, a quantidade de diretivas, de apoio, de orientação, devem ser diminuídas para que os alunos vão cada vez mais ganhando autonomia. Mas ganhando autonomia dentro de um modelo de jogo compreendido, dentro das possibilidades técnicas e táticas treinadas para isso. 7 estratégias simples a que o professor pode recorrer. Representação gráfica da colocação ou movimentos dos jogadores da bola. Vocês fizeram isso nos festivais. Praticamente todos os grupos que deram aula fizeram uma representação gráfica. Realização em movimento lento ou passo a passo do desenvolvimento de uma movimentação atacante ou defensiva. Alguns grupos que tiveram, especialmente aqueles ligados à pedagogia, fizeram isso aqui. Equacionar com os alunos as possibilidades de resolver uma dada situação, avaliar as melhores possibilidades. Talvez esse item foi um item que menos fizemos no festival, que é criar um problema e solicitar que os próprios alunos deem possibilidades para aquela saída. Então, você vai começar a criar. Por que isso é importante? Por que esse item terceiro é importante? Porque é justamente aqui que eu começo a discutir com os alunos saídas para um determinado problema. Como é que a gente pode resolver isso aqui? E a gente pode testar as ideias dos alunos, para eles verem se deu certo, se não deu. A partir do não deu certo, então, se não deu, como é que a gente pode fazer? A gente continua na resolução de problemas. Quarto, parar o jogo, retomar a situação, confrontar a resposta dos alunos com a resposta mais adequada para essa situação. Isso aqui foi o que eu acabei de comentar. 5, participar no jogo para regular a movimentação e facilitar a interpretação das situações de jogo por parte dos alunos. Então,
Aqui está falando na participação do próprio professor no jogo, né? Analisar e resumir a forma como os alunos estão jogando, evidenciar as falhas e os avanços mais importantes e as causas dos sucessos e insucessos. Então, final do treino, sentamos lá para conversar, pronto, eu já faço essa avaliação. Então, eu como professor, por isso que eu não posso dar o treino e ficar lendo jornal, ficar na internet, eu tenho que dar o treino olhando, eu tenho que ver os avanços e as dificuldades de cada um dos meus atletas ou dos meus alunos. Interpelar um aluno acerca do motivo de uma interrupção do jogo. Que regra foi violada? Que erro foi cometido? Então, fazer com que o aluno também desenvolva a sua capacidade crítica de olhar o jogo como um todo, de entender o jogo e de conhecer a regra cada vez mais, né? Enfim, a natureza aberta das habilidades do jogo reclama a atribuição de uma maior importância ao seu uso em contextos semelhantes aos do jogo. Então, as habilidades elas precisam ser usadas dentro de um contexto. Isso é fundamental. O ensino do jogo não deverá ter a perspectiva da aquisição de um somatório de habilidades isoladas. Aquilo que eu disse várias vezes em aula, o fato de eu sacar bem, fazer um bom toque, fazer uma boa manchete, não significa que eu seria um bom jogador. Porque eu posso, a bola veio lá, o cara sacou, eu dou-lhe uma manchetada, pum, e mando a bola para o outro lado. Isso não é um bom jogo. Isso não é um bom nível de jogo de voleibol, embora eu tenha feito uma manchete perfeita. Eu preciso entender do jogo. Eu preciso ser capaz de mandar essa bola para um certo lugar que vai desenvolver uma certa jogada. Então, por isso que aprender um esporte não é o somatório das habilidades isoladas. Deverá ser capaz de tratar didaticamente a matéria de ensino dos esportes, estruturar e sequenciar os conteúdos, de modo a que os alunos se confrontem com tarefas ajustadas às suas possibilidades atuais. Não tem coisa pior do que tarefas não ajustadas, porque é isso que faz com que o aluno desista, porque ele se sente um incapaz. O professor solicitou uma tarefa que ele fala assim, eu não consigo fazer isso, vou parar com isso aqui. Ele para. Então, tarefas ajustadas às suas possibilidades atuais e com o apoio e ensino ativo do professor, possam ascender a níveis superiores de compreensão, interpretação e participação no jogo. Muito bem, galera. Opa, quanta gente aí, deixa eu ver. Tá o Luan, tá o FX4, a Evelyn. Oi, Evelyn. Suzana, chegou. Cláudia, tudo bem aí? Matheus. Matheus, hein? Pô, o cara veio hoje, olha só. O Daniel, o Gabi, que chegou cedo. O Diego. Diego? Diego Monitor? Fala, Matheus Isso mesmo, Fernandes. professor, isso mesmo. Bom dia. Olha que beleza, hein? Que legal, rapaz. Até o Matheus, Diego Rodrigues e Luana Missawa. Legal. Bom, acho que foi uma conversa importante. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês, quem quiser assistir a gravação. Eu acho que ficou legal, porque a gente acabou fazendo um documento interessante aqui, né, de análise desse material. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Esse Matheus Fernandes está parecendo minha mãe. Só minha mãe fala isso aí, Matheus. Quer dizer, você também, né? Claro, todo o coração. Ó. E aí, vocês querem fazer alguma pergunta? É isso aí, Matheus. Não, só na amizade. Só na amizade. Você não faz o meu tipo. Eu quero fazer, professor. Oi, quem é o iPhone 3 aí? A Cláudia vai ter chamada? É brincadeira, tô enchendo o saco.
Não, Cláudia, não vai ter chamada, não, porque, enfim, é uma situação especial aqui, né? Ué, mas você está com dois. Eu tinha visto o Cláudio aqui, você estava com dois? Não, é porque a hora que eu cliquei, veio uma chamada, ao invés de eu recusar, eu aceitei. Aí caiu a ligação, Ah, o Zoom e entrou a chamada. Aí eu entrei de novo. aham. Bom. Então é isso aí. E aí, deu para sacar alguma coisa? Ajudou? Ó, se vocês sacaram a aula de hoje, vocês vão tirar 10 na prova. Fácil. Facinho, facinho. Matheus, quem são esses dois caras que estão na foto aí? Que não é você. São seus filhos? Teu filho mais velho, que deve ter já uns 18 anos. O professor tá me tirando. O quê? Sou eu É inocente. você? Eu tinha cabelo grande antes de ficar calvo. É você mesmo com esse cabelão aí? Sou, pô. Antes da ansiedade me consumir, eu tinha cabelo grande. Mas aí você tem quantos anos? Eu tô com Você era bem 27. novo. Não, não, nessa Não, foto. Na nessa foto. foto tem uns 4 anos. Ah, é? Só? Uhum, é recente, pô. Ah. E essa criança aí, teu irmão mais novo? Vai ter o Não, é filho, meu né? sobrinho. Teu filho não. Ah, meu Deus do céu. Bom, gente, vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Não, professor, o senhor vai deixar gravado e vai mandar o link? Como que vai ficar? Sim, sim. Vai ficar Tá gravado, bom, eu mando o link, tá bom, obrigada. tá? Ou talvez eu até coloque no YouTube, acho que eu vou colocar no YouTube e mando o link do YouTube, porque aí pelo menos fica para sempre lá no YouTube, né? Olha a Simone entrando. O que a Simone está fazendo? Simone? Ou é alguém entrando com o iPhone de Simone? Acho que é isso, né? Que quem é Simone? Não tem Simone na turma. Devolve esse celular aí da Simone, rapá. Ah, Tawane. Porque a Tawane, a mãe dela. Ah, pode ser que às vezes a pessoa entra, né, com o celular de alguém, da mãe. Bom, gente, então, diante de todas as perguntas que vocês. Não, a Simone está aqui. Expulsaram a Simone, não. Eu só queria saber quem é a Simone. É o João, rapaz. Ó, tem três João nessa sala, né? Tem o Caetano, tem o Sá e tem o. Tem mais um, não tem? É, o João Vitor Hugo. O mesmo que Caetano, né? João Vitor Hugo Caetano e vai, né? E assim vai. E isso, boa, Simone, isso aí, o foda-se, lembra? Todo mundo se lembra disso, né? Não, todo mundo não, né? O pessoal que entrou no. O pessoal que entrou no segundo semestre, não, né? Esse foi um episódio muito engraçado. O João estava apresentando o seminário e eu não lembro o que, que foi. Eu não lembro o que, que deu errado ali, eu não lembro como é que foi na apresentação, e aí ele meteu um foda-se ali. Como é que foi? Você lembra, João?
No meio do seminário. Tem um foda-se, aí virou método, né? Virou qualquer coisa, a gente já metia lá. Ah, também se não der, foda-se. Você lembra, João? Conta aí para nós como é que foi. Lembra lá os detalhes. Liga aí o microfone, rapaz. Conta aí. Ele não está podendo, porque a Simone, na verdade, é uma menina que faz musculação lá na mesma academia que ele é estagiário, está estagiando lá. E a Simone, ele coloca ela para fazer o exercício, vai lá, 3 séries de 50. E aí ele entra, pega o celular dela para entrar na aula. Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa lá, deixa eu ver se eu pego o fim da aula. Foi isso aí, né, João? Bom, pessoal, então é isso aí. O João não vai contar, depois ele conta pessoalmente. Que a Simone está perto lá, ele não está podendo, ele não está podendo falar no celular dela. Ela nem sabe ainda que ela está na aula aqui. Beleza, então, gente. Então, vou ficar por aqui, hein? Ok? Beleza? Valeu, Evelyn. Valeu, Cláudio. Então tá, gente. Então vou desligar aqui a gravação. Falou, Gabi. Valeu. Valeu, Matheus. Abraço, então, para todo mundo aí. Semana que vem, tamo aí, hein? Até a próxima, Luan. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau, Suzana. Valeu.